Então, olá, alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. E mais uma semana se passou, e essa semana iremos estudar o capítulo 12 da Monarquia à República. Vamos começar com a Guerra no Paraguai. Durante o segundo reinado, o Brasil acabou se envolvendo em conflitos internacionais, na região do Rio da Prata e envolvendo países vizinhos como Argentina, Uruguai e o Paraguai. E o conflito mais longo e sangrento foi a Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 a 1870, mais conhecida no Brasil como a Guerra do Paraguai. A guerra foi motivada principalmente por questões de fronteiras e disputa pelo controle da navegação dos rios da região da Platina. O Paraguai era um país sem acesso ao mar e nessa época os maiores meios de transporte eram os navios. Então, automaticamente um país sem acesso ao mar, sem acesso à navegação, automaticamente já sairia prejudicado comercialmente. Em certo momento, o governo paraguaio, chefiado por Solano Lopes, pretendeu conquistar uma saída para o mar e, assim, melhorar as vias de acesso ao comércio exterior. De acordo com os militares brasileiros, o estopim da guerra ocorreu em novembro de 1864, quando autoridades paraguaias capturaram o navio brasileiro Marquês de Olinda, que atravessavam o rio Paraguai rumo às províncias do Mato Grosso. Então, nessa tentativa de conseguir uma saída para o mar, foi onde o Paraguai iniciou uma guerra, onde ele saiu extremamente prejudicado. Grande parte da sua população morreu nesse conflito e outros problemas consequentes disso. As consequências da guerra. Áreas pertencentes ao Paraguai foram anexadas ao território brasileiro, o que garantiu o tráfico fluvial para o Mato Grosso. O aumento da dívida externa, a economia foi afetada pelos gastos na guerra e, por último, o fortalecimento do exército. Fortalecimento do exército. Depois da guerra, o exército passou a ter um novo papel político no país. Muitos militares assumiram posição contrárias à escravidão e demonstraram simpatia pela causa republicana. Para esses militares, era um absurdo manter a escravidão no Brasil, já que o país contou com negros escravizados e livres para vencer a guerra, o fim da escravidão e campanhas abolicionistas. Após a Guerra do Paraguai, cresceu no país um movimento social popular a favor da abolição, chamado de campanha abolicionista. Os abolicionistas se manifestaram por meio de panfletos, artigos, charges e comícios. Multidões reuniu-se pelo fim da escravidão. Vários descendentes de africanos faziam parte do grupo, como o advogado Luiz Gama, o engenheiro André Rebouças, o jornalista José do Patrocínio e a musicista Chiquinha Gonzaga. Luiz Gama foi um escritor, jornalista, advogado e abolicionista baiano. Ele era filho de Luísa Maim, ex-escrava, com um fidalgo de origem portuguesa. Conta-se que Luísa participou da revolta dos Malês e da Sabinada. Gama nasceu livre, mas aos 10 anos foi vendido como escravo por seu pai para sanar uma dívida de jogo. Aos 18 anos ele aprendeu a ler e a escrever e conseguiu provar na justiça que tinha o direito à liberdade. Em São Paulo, acompanhou as aulas de direito como ouvinte e ajudou a libertar mais de 500 pessoas escravizadas. Quando não conseguia vencer nos tribunais, ele comprava a alforria dos escravizados. Em 2015, Luiz Gama foi reconhecido como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. André Pereira Ribou foi um engenheiro e abolicionista baiano. Seus irmãos Antônio e José também se tornaram engenheiros. André foi um dos mais importantes especialistas em engenharia ferroviária e hidráulica da época, que realizou obras para o abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. Foi também professor de cálculo, botânica, zoologia, arquitetura e construção em uma famosa universidade brasileira. Além da abolição e da escravidão, defendia a democratização do acesso à terra, ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e participou da Confederação Abolicionista. José do Patrocínio foi um jornalista, farmacêutico, escritor e abolicionista. Nascido em Campos, Rio de Janeiro, iniciou a carreira de jornalista em 1877, trabalhando na Gazeta de Notícias, periódico publicado no Rio de Janeiro como redator. Nesse veículo passou a escrever textos sobre a abolição, participou entre 1880 e 1888 da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e da Confederação Abolicionista, organização que fundou em 1883. Patrocínio também preparou fuga de cativos e condenou as campanhas de arrecadação de fundos para a compra da liberdade deles. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista, regente e apoiadora das causas abolicionistas. Filha de militar e neta de uma mulher alforriada, Chiquinha foi a pioneira para os padrões da época, compôs músicas para 77 peças teatrais
e criou cerca de 2.000 composições. Participou de festivais artísticos destinados a arrecadar fundos para a compra de liberdade para escravizados. Assim como Chiquinha, algumas mulheres da época tomaram parte das campanhas abolicionistas, como a escritora Maria Firmina dos Reis, a poetisa Maria Amélia de Queiroz, a escritora Inês Sabine e a costureira Leonor Porto, que fundou a Associação Abolicionista Ave Libertas, Leis Abolicionistas. Em meio às pressões internas e externas, na segunda metade do século XIX, o governo e os parlamentares brasileiros criaram leis que libertaram parte dos escravizados. Lei do Ventre Livre. A lei de 1871 libertava os filhos das mulheres escravizadas nascidas no Brasil, mas os obrigava a ficar com os donos de suas mães até os 8 anos. Depois dessa idade, os senhores poderiam escolher entre libertar as crianças e receber uma indenização do governo, ou continuar usando seus trabalhos até que eles completassem 21 anos. Essa segunda alternativa foi o que ocorreu na maioria das vezes. Lei dos Sexagenários. A lei de 1885 libertava os escravizados com mais de 65 anos. Os abolicionistas e parte da sociedade ficavam indignados com essa lei favorável aos senhores. Afinal, libertar escravos com mais de 65 anos, depois de uma vida toda de trabalho, significava livrar os antigos donos da obrigação de sustentar os poucos idosos que tinham conseguido sobreviver à escravidão. Essas leis permitiam aos senhores escravistas ganhar tempo e adiar a abolição definitivamente. E em 13 de maio de 1888, a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulgação da chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. A queda da monarquia. Foram vários fatores que culminaram nesse processo. Inicialmente vai começar com a escravidão, onde a abolição não indenizou os senhores de escravo como eles queriam. Então, nesse momento, as elites já ficaram contra a monarquia. O segundo vai ser o conflito com a igreja, onde muitas das vezes o Papa dava ordens, mas só poderia ser executada se o imperador aceitasse. Nesse momento, quando começa a acontecer esse conflito, as ordens dadas pelo Papa vão ser executadas sem ao menos avisarem ao imperador. Vai começar a surgir conflitos com o exército, onde a guarda real e o exército não vão mais surgir ou ter a mesma função. Muitas das vezes, como o exército não seguia ordens que o imperador dava, como por exemplo a recusa em capturar escravos fugitivos. Fora os militares que acabaram sendo punidos por expressar opiniões opostas ao imperador. As oposições contra a monarquia, e nesse momento o movimento republicano vinha ganhando cada vez mais espaço, até que o Deodoro da Fonseca teve apoio, tornaram possível a proclamação da República no Brasil e força para declarar a independência do Brasil. E em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas rebeladas contra o governo e naquela mesma noite formou-se o governo da República do Brasil.